SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Professores aqui no estado de Santa Catarina. Vamos conversar hoje com muito prazer, como sempre, com o atual coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o professor Luiz Carlos Vieira. Boa tarde, professor. Tudo tranquilo? Tudo, Silvio. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela TV Floripa, no programa Floripa em Foco. Isso, que está ao vivo para quem mora em Florianópolis, pelo canal 4 da NET, em tempo real pelo www.tvfloripa.org.br e depois ainda o setor de jornalismo do SINT disponibiliza no sint-sc.org.br, né? É isso aí. E já está lá no site do SINT a repercussão da manifestação dos professores na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nessa semana, professor. O que fizeram lá na Assembleia? Então, Silvio, ontem nós fomos para a Assembleia Legislativa, né? Cerca aí de 500 trabalhadores de educação. 500? Veio gente de todo canto de Santa Catarina. Veio a representação, né, das regionais, onde nós fomos pedir e exigir dos deputados a rejeição da medida provisória 198 de 2015, que trata da questão da remuneração, ou seja, fixa a remuneração e dos professores em caráter temporário, dos trabalhadores em caráter temporário de Santa Catarina, na rede estadual. Então, essa medida provisória ela foi publicada no dia 11 de fevereiro pelo governo do estado, então, portanto, ela já passa a ter validade. O governo enviou no mesmo dia 2 para a Assembleia Legislativa, foi lida no plenário e ontem ela seria lida na Comissão de Constituição e Justiça para dar a sua admissibilidade e iniciar o processo legislativo. Para fazer virar lei. Exatamente. É uma medida provisória que o governo mandou para a Assembleia. Isso. E aí tem que ir a plenário, passar pelas comissões, ir a plenário da Assembleia e aí vira lei. Exatamente. E legisla sobre os ACTs. O que acontece com o salário dos ACTs com essa medida? Não é só os salários, né? Aconteceria. Ou seja, nós estamos lutando para que não ocorra. Então essa é a nossa luta. Nós estamos reivindicando que o governo retire essa medida provisória da Assembleia, porque só quem é o autor pode pedir a retirada dela, que no caso é o Executivo Estadual, que o governo do Estado retire, ou se ela for, ela que não seja nem admitida, né? Seja rejeitada de pronto na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça. Porque essa medida provisória, ela, sem entrar nos detalhes da questão jurídica, que nós estamos fazendo o estudo, e obviamente a Assembleia Legislativa, na sua Comissão de Constituição e Justiça, também vai fazer esse estudo e vai apontar quais são a legalidade ou a ilegalidade dessa medida provisória. No nosso entendimento, medida provisória, ela não pode, é um mecanismo utilizado pelos executivos, mas ela não pode legislar sobre uma lei complementar, e a lei complementar da qual ela está legislando, revogando e alterando é a Lei 456 de 2009, que regula, né, a contratação dos profissionais temporários no estado de Santa Catarina, na rede pública estadual. É uma medida provisória, uma lei complementar, regular. A medida provisória é um mecanismo que se utiliza para modificar ou para alterar qualquer lei ordinária, mas não lei complementar. Lei complementar. A 456 é uma lei complementar. É uma lei complementar que foi feita em 2009, né, que alterou a lei anterior que regulava a questão dos ACTs. E, nesse sentido, nós temos feito o estudo e vamos estar discutindo isso na questão jurídica. Mas, independente da questão jurídica, tem a questão política. Não é? E aí não é que discutir a forma, mas discutir o mérito da própria medida. E nesse sentido, nós fizemos um apelo aí à categoria, e mesmo que a gente também não tinha certeza que ela seria feita leitura ou não, se ela estaria na pauta ou não, porque também os próprios deputados têm um receio de colocar em pauta justamente essas matérias, essas matérias polêmicas e tal. Não tinha relator,
né, a relatoria dessa medida provisória foi avocada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça ontem ainda. Não é? Avocada é chamada para si. Para si, exatamente. Ele chamou para si o Mauro de Nadal, chamou a relatoria para ele, mas não colocou ela. Os professores estiveram lá, né, estávamos presentes também na sala da comissão, e aí todos os professores dentro da Assembleia Legislativa, com a pressão, né, para rejeição, rejeita essa medida, os deputados não colocaram ela em discussão para admissibilidade. Na comissão ou no plenário? Na comissão. Na comissão. Não então, foi apreciada. Não foi apreciada. Quer dizer, a medida provisória ainda não começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Ela não começou a tramitar ainda. Ela, posteriormente, se ela tiver admissibilidade, ela começará a tramitar pelas comissões de Educação, Finanças, Serviços Públicos, depois vai a plenário, né? Provavelmente nem vai a Finanças mais, mas ela vai a plenário para ser aprovada ou não e se tornar uma lei. O prazo mínimo, o máximo é 45 dias para a medida provisória poder tramitar. Passando de 45 dias, ela tranca a pauta e com 60 dias, se não for votada, ela perde o efeito. Então, mais 15 dias, 20 dias, ela deve trancar a pauta. Ela deve trancar a pauta e depois aí vota, não vota ou deixa ela perder seus efeitos. Então... Mas nós estamos pedindo a retirada, né? Que o governo tenha consciência e pense nos trabalhadores admitidos em caráter temporário no estado de Santa Catarina e retire essa medida, porque ela vem a piorar a Lei 456. Piora, é? Piora. A Lei 456 é uma lei, para nosso entendimento, muito ruim, feita em 2009. Já precarizou ainda ACTs, né? mais a vida dos ACTs. E essa medida provisória... Piora porque um dos aspectos que ela trabalha é justamente a questão da criação, da possibilidade do governo do estado em contratar os trabalhadores por hora. Aula. 10 horas, 20 horas, 5 horas. Isso é módulo. Isso é módulo? Menos ainda. Módulo de 10, 20, 30 ou 40 é como a forma que é contratada hoje. Mas é horista. O professor horista poderia ser contratado por 3, por 7, por 17, por 23, por 24. Por 2. Pela quantidade de aula que tem na unidade escolar. Então isso precariza porque nós teremos, na contratação só, nós teremos 2 tipos de profissional. O profissional que é contratado por módulo e o profissional contratado por hora. Ainda teria 2 modalidades de contratação. Quer dizer, a forma de contratação, porque a contratação já temos 2 formas, né? Que é uma é o efetivo e o outro é o... É o ACT, mas dentro do ACT ainda existiria dois subgrupos. Um contratado por módulo e outro contratado por hora. Que salada, hein, professor? E além disso, Silvio, essa medida provisória, ela fixa um valor remuneratório para os admitidos de caráter temporário. E esse valor remuneratório, ou seja, a remuneração desses trabalhadores, no nosso entendimento, estaria abaixo daquilo que a lei nacional previu aí com os 13%. Né? É óbvio que no início de carreira ele está em 1917,78. O governo aplicou os 13,1%. Está na R$ 1.917,78. Então, ele aplicou para quem não ganhava isso. Ninguém ganha menos que isso. Ninguém ganha menos que isso. Mas também ninguém ganha com sua qualificação, com seu tempo de serviço. Exatamente. O ACT não tem isso mais. Nem tem isso. Não tem isso. Porque em 2009, quando veio a Lei 456, ela cortou inclusive o triênio. Os ACTs, se ficasse 3 anos, 6 anos, 9 anos, ganhava cada 3 anos, ganhava um triênio. Né? Que é 3 meses de licença. Não. Triênio é um valor em percentual sobre o vencimento. Certo. Sobre o vencimento. Licença prêmio aqui é outra coisa. É outra coisa. E esse triênio, o ACT levava para a sua efetividade. Quando ele se tornava efetivo, ele levava esses triênios, já automaticamente começaria a contar quando ele passasse no concurso, fosse efetivado, etc. Hoje já não mais. A partir de 2009, os ACTs não recebem mais o triênio. Isso é gestão. Isso aqui é gestão. Gestão é corte. Né? Gestão para eles é corte, administração de gastos. A educação para eles é vista como despesa, né? A gente já comentou várias vezes aqui, não como investimento. Então, portanto, não se dá para fazer economia em educação.
E pela própria mensagem da MP, da medida provisória que é enviada para a Assembleia Legislativa, diz que o governo vai economizar 40 milhões de reais. Nas nossas contas não fecha. Né? Não dá 40. Não, ele subvaloriza. Né? Para forçar, lógico, a aprovação e tal. Mas, ontem a gente discutiu essa medida provisória, além então de horista, a medida provisória trabalha com a possibilidade de contratação em horas, o professor horista, ela vai fixar o vencimento no mínimo de R$ 1.917,78 para quem não é habilitado e R$ 2.013 para quem é habilitado. Como assim habilitado? Habilitado quem tem a graduação, quem é formado. Quem tem a faculdade de pedagogia. E veja que é bem pouca diferença entre quem é formado e quem não é. Né? Aí dá cerca de nem R$100, né? R$100 nem R$100, 90 e poucos reais. Mas enfim, é uma diferença muito pouca, isso não incentiva ninguém a se qualificar. Né? E ela tem diferença também na gratificação que ele chama de abono de produtividade para quem está em sala de aula. O habilitado ganha, está na medida provisória, um valor de R$ 304 mês, e o não habilitado R$ 254. Então, tem um diferencial também nisso, e sem contar que esse abono, ele só ganha quando ele efetivamente trabalhar. Os 30 dias. Faltou um dia por... É proporcional ao dia trabalhado. Quando ele efetivamente trabalhar. Trabalhou. Se ele faltou, ficou doente ou alguma outra questão, já perdeu esse abono também. E também, lógico, com a carga horária, né? Ele é de acordo com a carga horária. Proporcional à carga horária. Então, várias questões aí, essa medida provisória, ela vem prejudicando. E nós fizemos essa manifestação, né, Silvio? Ontem pedimos que os deputados possam rejeitar. E, além disso, nós também visitamos os gabinetes dos deputados, entregando, né, um ofício do Sint, onde pede a rejeição dessa medida provisória. Quero aqui registrar que muitos deputados receberam o Sint muito bem, né, e que se colocaram... Os deputados talvez receberam, sim, os próprios deputados receberam. Naquele momento que receberam a comitiva, muitos se colocaram favoráveis à nossa causa, a causa do magistério catarinense, contrária à medida provisória, né, que também não tem acordo com a medida provisória. E teve algum que se colocou contra já? Outros também contra, de saída, não quiseram nem receber os professores, porque a gente fez da seguinte forma: cada região do estado entregou para os seus deputados daquela região. Certo. Então a gente escolheu os professores do Oeste para entregar para os deputados do Oeste. Então, deputado de Xanxerê, que é a base dele é Xanxerê, um exemplo, né? Os professores da região de Xanxerê entregaram, Chapecó a mesma coisa. Então, do Vale do Itajaí, e aí a gente foi dividindo, né? Da região sul, da região norte, e cada um entregou. Uns receberam, outros não, mas assim, já teve deputado que já apoiou a nossa causa. E nós esperamos contar com todos os deputados, né, para que eles possam rejeitar essa medida provisória. E se caso o governo não retire, né, nós esperamos que o governo se antecipe e retire. A gente vai para um breve intervalo e na volta o professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do Sint, vai nos contar se essa medida provisória 198, que entrou na Assembleia a pedido do governo, a mando do Legislativo Estadual, no dia 11 de fevereiro, vai entrar novamente na pauta da Comissão de Constituição e Justiça para começar os trâmites na Assembleia. Mas isso depois do intervalo aqui no Floripa em Foco do Sint e na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta.
Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira, 2h30 da tarde, com reprise às quartas à noite, 22 horas, no canal 4 da NET e também no www.tvfloripa.org.br. E visite a página do SINT, www.sint-sc.org.br, para ter acesso, se informar de tudo aquilo que o professor Luiz Carlos Vieira está nos contando aqui hoje. No primeiro bloco ele falou sobre a medida provisória 198 que o Legislativo catarinense enviou para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina no dia 11 de fevereiro, que mexe com a vida dos ACTs. Mexe com a Lei 456, que é uma lei dos ACTs, acordos temporários, precários de, como é que é o nome da sigla? ACTs? ACTs. Admitidos em caráter temporário. Admitidos em caráter temporário. Essa Lei 456 de 2009 já meio que precarizava, e a medida provisória 198 precariza mais ainda, né? Diminui o vencimento dos professores. O governo diz que é uma medida que vai trazer economia, mas vai trazer também muito prejuízo, né, para a vida dos professores e para a educação do modo geral, né? Na manifestação dessa semana na Assembleia Legislativa, de cerca de 500 professores, a Comissão de Constituição e Justiça acabou não botando na sua pauta para analisar a viabilidade, né, dessa medida provisória. A pergunta é, a comissão vai analisar quando essa MP, professor? Já tem definida a data? Bom, pelo que o presidente da comissão ontem falou e foi registrado, que na próxima terça-feira, dia 3 de março, agora próximo, vai ser incluída na pauta para que possa ser votada, discutida a sua admissibilidade. Como eu já disse anteriormente, eu espero que ela nem seja lida, né, que ela seja retirada pelo Executivo. E se caso ela for lida, que os deputados possam rejeitar... No plenário? Não, na própria comissão. Na própria comissão, já que nem vá a plenário. Nem vá a plenário, né, que seja rejeitado, para que nós possamos aí sentar com o governo do Estado, apresentar nossa contraproposta e fazer o debate com o governo com relação a toda a discussão que ele está fazendo sobre o estudo da carreira, e não apenas nesse ponto. Né? Cabe registrar que essa MP nos pegou de surpresa. Nós já dissemos aqui nos programas anteriores que nós havíamos sentado com o governo do Estado e ele apresentou para a gente o plano de carreira, o estudo, né, do plano de carreira. Eu já expliquei aqui também os vários pontos desse que estudo, compacta, né? Exatamente, desse estudo. E naquele momento o secretário não disse que enviaria para a Assembleia Legislativa nenhuma medida provisória. Né? Pegou todo mundo de surpresa. Pegou de surpresa. E também nenhuma medida provisória com relação ao global, né, a toda a proposta, e muito menos falou que enviaria uma medida provisória especificamente de uma parte da categoria, que são as ACTs. A desculpa que o governo está colocando na mídia é de que ele precisava pagar a folha de fevereiro. Por isso ele tinha que fazer uma medida provisória, porque a partir da sua publicação ela também já se torna lei e já pode ser utilizado o seu mecanismo para fazer o pagamento. Tá? Mas eu penso, e isso a gente já disse em vários locais, que o governo teria outra forma de fazer o pagamento, né, que não seria da medida provisória. Essa é uma discussão que o governo fez e achou por bem enviar. Registro não falou para o SINT, não falou para o SINT,
não disse que faria e só disse que esse estudo ainda deveria ser discutido com o grupo gestor. Por isso que é estudo, não é proposta ainda. E que posteriormente, né, as discussões com o Sinte e tal, com o governo, internamente, iria para a Assembleia Legislativa. Então, para nós é uma medida impopular. O governo nos traiu no sentido de não nos ter comunicado sobre isso, não nos ter dito como faria, e porque, inclusive, ele também não sabia como ele iria pagar a gratificação, o abono na sala de aula, para quem não sabia ainda. Não, ele disse, olha, o valor é tanto, é X, eu posso pagar mensal ou anual, mas ainda não está fechado, porque é estudo. Né? E aí nos surpreende, no dia 11 saindo a medida provisória e no mesmo dia 11 sendo protocolado na Assembleia Legislativa a medida provisória. Então, para nós isso não discutiu, lógico que nós estamos discutindo ainda nas Assembleias Regionais, né, Silvio, a proposta como um todo, e aí nós também vamos apresentar uma contraproposta, que já foi tirada um dos pontos de pauta, encaminhamentos do Conselho Deliberativo, apresentar uma contraproposta. Então nós queremos essa retirada da MP para a gente poder apresentar essa contraproposta para o governo. Pois é, parece, a impressão que dá é que enquanto está se discutindo um grande projeto, larga um osso lá, assim, para todo mundo ficar correndo atrás do osso e se distrair do foco maior da discussão, né? Fica largando uma MP aqui enquanto tem o todo sendo transportado aqui na mudança. Isso fragmenta muito, né, Silvio? Porque daí ele trata, na verdade, todo o projeto já é um problema. A grande problemática do projeto em si, desse estudo, é que ele fragmenta os trabalhadores, né? Então ele tem uma postura e uma posição para os ACTs, outra para os efetivos, outras para os especialistas, AEs e ATPs, né? E outra para os aposentados. Ainda os aposentados? Os aposentados. Por quê? Porque, obviamente, os aposentados que não estão mais em sala de aula, a forma que o governo quer é incorporar a regência. E, obviamente, o aposentado não está em sala de aula, ele não terá o abono, aquele abono de gratificação de sala de aula. Então, ele vai ter um salário diferenciado. Os AEs e ATPs e especialistas, eles têm uma gratificação, que é como se fosse a regência de classe, né, para os professores. Sim. Eles têm a gratificação por atividade de função de 25%, que também vai ser incorporado ao salário. Ao salário. Quando se aposentarem. Não. Agora exatamente. Eles trabalhando vai ser os professores... Deixa de existir aquela referência de regência. Os professores vai ser incorporada a regência dos 25% para quem ganha 25% e dos 40% para quem ganha 40%. Né? Que no caso, quem ganha 40% é os professores de primeiro ou quinto ano e quem ganha 25% é os professores do sexto ao nono ano e ensino médio. Então, todo o projeto global, sem discutir a questão, entrar no mérito aqui do valor salarial, ela vai dividir a categoria e vai tratar de forma diferenciada. Então, essa proposta do governo nosso, a princípio, é uma ilusão para a categoria, né, que não vê uma perspectiva a longo prazo. Segundo ele, é a única forma que tem para fazer a descompactação. Nós acreditamos que não, que existem outras formas. Nós queremos, então, inclusive, apresentar para ele a nossa contraproposta. E nesse sentido, Silvio, já aproveitando aqui o gancho das assembleias, né, que sim, a gente falou... eu ia puxar agora as assembleias. O Sinte programou assembleias para esclarecer isso com a base? Isso, nós programamos assembleias regionais, que algumas regiões já ocorreram, né, reunião de representantes... Antes da MP ser anunciada? Antes da MP. Já ocorreu reunião de representantes, já ocorreu assembleias regionais. Para avaliar o plano de carreira, a proposta de plano de carreira. Todo, exatamente. E nós tínhamos programado para o dia 10 de março uma assembleia estadual. 10 de março. Vai ser ainda 10 de março? Não. Ontem, na Assembleia Legislativa, com essa movimentação e também pela mudança da conjuntura, que não foi lida nem admitida a própria MP 198... Na comissão de exatamente. Justiça. E aí, terça-feira, está prometido que vai entrar, nós já fizemos a seguinte, nós reunimos a executiva e antecipamos a Assembleia Estadual para o dia 3, agora terça-feira. No dia em que a Comissão de Constituição e Justiça... a Assembleia Estadual ela não tem o foco de analisar apenas a MP 198, não é por esse motivo que está sendo chamada a Assembleia Estadual. O motivo é por todo o projeto de carreira,
ou estudo de carreira que o governo está apresentando em todas as regiões do Estado. Tá? Todas as regiões, não é um plano só para o Estado todo? Não, ele está apresentando em todas as simultaneamente, regiões. Todas as regiões. Ele teve em Tubarão, teve em São José, Itajaí, Joinville. Então ele está no Estado todo, em todas as SDRs, apresentando o plano, o estudo dele, né? O secretário de Champs está fazendo isso, né? Chamando as diretoras e um professor efetivo de cada escola, apresentando o plano, esse estudo. E nós temos nosso contraponto. E nós queremos, então, discutir, justamente com a categoria, no dia 3 também, a nossa contraproposta ao governo do Estado. E é nesse sentido que a gente quer fazer esse debate e antecipamos. Finalizando. Antecipamos justamente também para coincidir também com a discussão da MP 198. Dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. Dia 13 vai ser quando? Terça-feira. Daqui uma semana. Uma semana. Daqui a próxima semana. Próxima semana nós estaremos fazendo a Assembleia Estadual. E aí na próxima quarta-feira já vamos estar aqui novamente para falar sobre o resultado. Vamos estar aqui, tá? Para falar os resultados dessa Assembleia. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador do SINT, o Sindicato dos Professores em Educação, falando na medida provisória 198, que o Legislativo catarinense enviou para a Assembleia, de surpresa, e que versa sobre os acordos, eu nunca lembro dessa sigla, é ACT. Admitidos em caráter temporário. Isso, professor. Mexe na lei dos ACTs, que é lá de 2009, logicamente precarizando mais a situação dos professores. Silvio, e aproveitando aqui essa oportunidade, eu quero convocar aqui todos os trabalhadores em educação do Estado de Santa Catarina, para que no dia 3, terça-feira, às 9 horas da manhã, estejam na Assembleia Legislativa. Na LESC. Nós faremos a Assembleia Estadual nossa à tarde, às 14 horas, na Praça Tancredo Neves, em frente à Assembleia. Queremos chamar esse dia de paralisação em defesa, né, do magistério público e da educação catarinense, né, que cada escola possa se organizar e paralisar as suas atividades nesse dia, vir para Florianópolis, para podermos fazer essa grande assembleia, essa grande manifestação em favor da defesa dos direitos dos trabalhadores da educação do Estado e pela qualidade na educação dos catarinenses. É isso, professor. Até a próxima quarta, então? Até a próxima quarta. E obrigado pela audiência. Tem a reprise daqui a pouco a partir das 22 horas na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.